Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Bom, eu vou fazer essa videoaula para vocês, falando do conteúdo da segunda semana aí da geografia no material do PET ali, aquela apostila que vocês receberam. Bom, a segunda semana do oitavo ano vai tratar sobre a população mundial, a distribuição da população pelo mundo afora. É um tema rápido, fácil, né, de ser entendido. Bom, para começar, a gente sabe que a população mundial, hoje em dia, ela é estimada mais ou menos ali em torno de 7,5 por aí bilhões de habitantes, porque se em 2013 era 7,2, então a gente estima aí 7,5, até nem isso, até porque o ritmo de crescimento da população mundial caiu, né? Que significa isso? Que de ano após ano ela foi caindo, nasceram menos pessoas, né? Então a população ela cresceu menos, né? Não significa que a população era, um exemplo, 7 bilhões e passou para 6,5 bilhões de habitantes, não. Significa que o crescimento diminuiu, entendeu? Mas o número total, é óbvio que ele vai sempre estar aumentando, né? Porque vai estar no mundo todo, nasce mais pessoas do que morrem, no mundo. Isso não significa que vai ser em todo o país, não, beleza? Bom, se a gente pegar a população mundial, a gente vai perceber que nos países menos desenvolvidos, esse ritmo de crescimento é acelerado, né? Porém, a expectativa de vida é baixa. Então, o índice de mortalidade também é alto. Nos países subdesenvolvidos, países pobres, né? Principalmente nos países pobres, né? A gente vai ver que a expectativa de vida é baixa, a taxa de natalidade é alta, mas a taxa de mortalidade também é alta. Então, por exemplo, se pegar uma pirâmide etária desses países, ela vai ser assim, ó, né? Aqui embaixo, a base larga, ou seja, nasce muitas pessoas, e o topo curto, né? Porque a expectativa de vida é pequena. Então, as pessoas não chegam a idade maior, aí de 60, 70 anos. A expectativa é abaixo disso, ali na casa dos 50 anos. Então, a expectativa de vida nesses lugares ela é menor, né? Por quê? Porque não tem muito investimento em educação, saúde, nos serviços sociais. Então, as pessoas nascem muito, né? Tem uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Em contrapartida, nos países mais desenvolvidos, onde esses serviços, principalmente, não todos desenvolvidos, mas nos desenvolvidos, onde esses serviços sociais, saúde, educação e todos os outros funcionam, a taxa de natalidade ela cai, né? Eles tendem a ter menos pessoas nascendo. Por que isso? Uma população menor é muito mais fácil você administrar esses serviços sociais para essa população menor. Então, vai ter uma taxa de natalidade menor. Em contrapartida, vai ter também uma taxa de mortalidade menor, porque a expectativa de vida é maior. Se a expectativa de vida nos países pobres está entre a casa dos 50 anos, né, no máximo 60, nos países mais ricos essa expectativa ultrapassa os 70 até 80 anos. Então, esses países ele tem uma taxa de mortalidade menor, porque se investe mais nesses serviços sociais que eu falei, saúde, educação. Nesses países, né, por exemplo, a Europa, se a gente pega a Europa, vários países europeus, a pirâmide etária deles é o contrário. Ela é assim, ó, ela é, em vez dela ser para cima, o topo curto, ela vai ter a base curta. Então ela vai ser o contrário, é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Por quê? Vai nascer poucas pessoas, a base ali então vai ser curta, né? Já o topo vai ser longo, porque vai morrer também poucas pessoas, a expectativa de vida é maior, as pessoas vivem mais, né? Então lá no topo que vai estar a população idosa, vai ter mais gente ali. Então, por exemplo, a população da Europa é uma população idosa, né? É uma população de muito idoso. Por quê? Porque
tem uma expectativa de vida boa, serviços sociais funcionam na maioria dos países, né? Então é uma população idosa, né? Então, por exemplo, na pandemia, e vamos trazer para a atualidade, vários países, por exemplo, a Itália, sofreu muito com a pandemia por isso, porque a, a população dela é muito idosa, e aí essa doença, o coronavírus, o Covid, ataca principalmente, né, as pessoas idosas, que têm uma saúde um pouco mais frágil, né, não tem um sistema imunológico tão bom quanto as pessoas mais novas, né, então a Itália sofreu com isso por isso, que é uma população totalmente envelhecida da Itália. No Brasil a gente está vivendo aí picos aí de morte da doença, mas aí por outras questões, até descaso governamental, mas isso não vem ao caso agora. Então, sobre a população mundial, tem essa característica. Bom, a gente vai observar que a população mundial, ela tem os focos de de densidade demográfica. Depois eu vou explicar populoso, povoado e densidade demográfica. Mas antes eu só vou falar sobre os continentes. Os continentes. Esse gráfico eu vou ler ele aqui agora para vocês. Ele vai estar aí no pet de vocês na hora que vocês forem ler. Os continentes. A África tem 1,111 milhões de habitantes. A América, 953,7 milhões de habitantes. Vou deixar a Ásia por último. Europa, 742,5 milhões de habitantes. E a Oceania, 40 milhões de habitantes. Bom, vamos lá para a Ásia. 4,427 bilhões de habitantes. A Ásia é disparado o continente mais povoado do mundo. Só para vocês terem uma ideia, 60% da população mundial vive na Ásia. 60%. É mais da metade. Mais da metade da população do mundo, do total da população do mundo, vive na Ásia. Então, é um continente extremamente populoso. A gente vai ter países lá, China, Índia, muito populosos. Então, só para vocês terem uma ideia como a população no mundo ela não é distribuída de forma igual. Ela se concentra mais em determinadas áreas. Por exemplo, se a gente pega no próprio Brasil, a gente vai ver isso, né? Que ela vai se concentrar em determinadas áreas, ok? Bom, gente, eu só vou então agora também explicar 3 conceitos que tá aí nessa segunda semana do PET para vocês explicar o que é. Bom, vamos lá. População absoluta ou populoso. O que é isso? É o total da população de um determinado lugar. Vamos supor, Prados tem cerca de 9 mil habitantes. Isso aí é a população absoluta de Prados, né? É o populoso. É o que tem de população em Prados. Beleza? Bom, essa é fácil, né? População relativa, ou então o chamado povoado. Aí refere-se à relação entre a população e a área que ela ocupa. Por exemplo, suponha que tem uma área, um campo de futebol. Suponha que tem um campo de futebol que esteja o campo de futebol com, sei lá, 500 metros quadrados. Tem 2 campos de futebol. Todos 2 com 500 metros quadrados. Um campo ele vai estar povoado vai ter nele, sei lá, 20 pessoas. Já no outro vai ter 100 pessoas, né? Esse campo aqui, que tem 100 pessoas, ele é mais populoso, ok? E esse aqui é menos populoso, ok? Só que eu posso fazer com que essas 100 pessoas se esparramem pelo campo, né? Eu vou pegar 100 pessoas, pôr no campo, mas cada uma no canto. Cada uma vai ocupar um determinado metro quadrado. Já o outro campo, né, que está só com 20 pessoas, eu vou pegar essas 20 pessoas e pôr elas todas juntas. Vou pegar as 20 pessoas e colocar juntas numa determinada área do campo. Esse campo que está só com 20 pessoas,
ele vai ter uma área muito mais povoada do que o campo com as 100 pessoas. Por quê? O campo com as 100 pessoas, ele está distribuída, a população está distribuída. Então ele não tem áreas muito povoadas. Já o campo com 20 pessoas, as 20 pessoas, só 20 pessoas, só que essas 20 pessoas estão concentradas dentro de uma área só. Então ele é muito povoado. Então, veja bem, o campo com 100 pessoas é populoso, mas ele não é povoado porque elas se distribuíram no campo. O campo com 20 pessoas, ele não é populoso, porque é só 20 pessoas, mas ele é povoado. Por quê? Porque essas 20 pessoas se concentraram numa área só e aquela área se tornou muito povoada, ok? Densidade demográfica. Densidade demográfica corresponde a essa distribuição da população, né? Densidade demográfica. Onde tem maior densidade demográfica é onde tem maior ocupação de pessoas, né? Num determinado lugar tem muita ocupação de pessoas, densidade demográfica alta. Se tem pouca ocupação de pessoas, densidade demográfica baixa, ok? Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do campo. Densidade demográfica do campo com 100 pessoas, baixa. Densidade demográfica do campo com 20 pessoas naquela área que as 20 pessoas ocupou, alta. Por quê? Porque elas povoaram todas um determinado local, um determinado lugar. Beleza? Deu para entender esses 3 conceitos? Quem tiver dúvida dele, me pergunta que eu tiro aí no grupo. Eu também vou postar essa videoaula aí no grupo. Vamos pro Brasil, gente. Brasil é um país populoso? Obviamente, né? O Brasil tá aí com 210 milhões, se não me engano, de habitantes. Então é uma população relativamente alta. Só que o Brasil é um país povoado? Eu ia fazer essa pergunta se a gente tivesse sala de aula e ia deixar vocês pensando, vocês me responderem. Né? Muitos iam pensar, se ele é muito populoso, sim, ele é muito povoado. Só que não. O Brasil é muito populoso, só que o Brasil não é um país muito povoado. Porque a população, esses 200 milhões, se concentram em determinadas áreas e deixam espaços em determinadas áreas. Por exemplo, a área central do Brasil ali, a região central do Brasil e até a região norte, elas são muito menos povoadas, né? Tem muito menos pessoas vivendo nessas áreas do que nas regiões mais próximas ao litoral, principalmente, né? A região nordeste, um pouco dela, região sudeste principalmente e a região sul, né? Essas áreas vão ser muito mais populosas, vão ter muito mais gente. Então, o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado, muito povoado, porque a densidade demográfica do Brasil se dá nas regiões mais litorâneas, ok? Beleza? Então, sobre os conceitos era isso aí. Sobre a população mundial, o que eu queria falar para vocês era isso, né? É importante a gente, voltando às aulas, a gente trabalha um pouco melhor a questão da pirâmide etária, que eu acho muito importante quando se fala de população. A pirâmide etária dá para a gente ver muita coisa nela, não só os dados da população, mas também dados como saúde, educação e etc. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vou postar essa aula no grupo para vocês começarem a trabalhar a segunda semana e fazer as atividades da segunda semana aí do PET, do 8º ano. Beleza? Até a próxima!